Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aqui mais uma palestra do segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Jonathan Teles, docente dos cursos de Educação Física e Fisioterapia do Unisalesiano Lins. E hoje tenho imensa satisfação em apresentar o doutor Tiago Henrique Viveiro Herrera. O Tiago vai nos abrilhantar com uma palestra sobre atuação fisioterapêutica nas vestibulopatias periféricas. E eu vou estar apresentando um breve currículo aqui do Tiago, para vocês conhecerem melhor. O Tiago é formado em osteopatia pela Ebrafim, também possui a titulação de certificação em osteopatia pela Ebrafim. O Tiago é formado em reabilitação vestibular pela Ebrafim e pelo IDOT, e também tem formação avançada em avaliação do reflexo vestíbulo ocular em altas frequências, bem como a formação avançada e completa de VPPB. Tiago, fica à vontade, pode iniciar a sua palestra. Para mim é um prazer falar um pouquinho sobre reabilitação vestibular, na verdade, e a intervenção do fisioterapeuta nessas disfunções, nessas vestibulopatias periféricas, que é uma atuação aí muito importante, que vem crescendo muito, 10, 20 anos para cá já temos muita atuação e muita atualização nessa área. E eu espero ajudar vocês. Não vou falar tudo, porque é muita coisa, eu enxuguei tudo, para pelo menos passar uma visão geral, para vocês conseguirem ter uma noção do que é, para vocês também conseguir chegar e avaliar e tratar o início desses pacientes com vestibulopatias. E sempre eu começo quando eu vou falar sobre tontura, sobre vertigem, sobre vestibulopatia, eu começo falando o quê? Eu sempre gosto de mostrar para o paciente, e inclusive para os alunos, falar qual que é a diferença entre tontura e vertigem, porque às vezes fica um pouquinho, vamos dizer assim, foge um pouquinho da alçada, a gente saber a diferença de tontura e de vertigem. Às vezes o paciente chega, doutor, tô com tontura, tô com vertigem, tá rodando tudo, tô com a cabeça pesada, tá? Então, aqui vai um pouquinho da diferença entre tontura e entre vertigem, tá? O que seria tontura? Como está descrito aqui, é uma perca de noção de espaço e tempo ou desorientação. Sensação de cabeça flutuando ou sensação de cabeça pesada. O que significa isso? Às vezes o paciente, ele vem com essa queixa. Doutor, estou com labirintite. Aí você chega e pergunta, como que é essa sua labirintite? Como que tá? Quando que começou? Aí o paciente fala, nossa, parece que eu estou andando, eu estou pisando em nuvens, a cabeça parece que ela está pesada, eu não estou conseguindo saber onde eu estou, não tenho noção de espaço, não tenho noção de tempo. Então, tudo isso já é o quê? Um indicativo que o paciente ele tem tontura, tá? E pode ser também de origem do sistema nervoso central e de alterações neurológicas. Por isso que a parte avaliativa do sistema vestibular e a gente saber essa diferença já é um grande passo aí na nossa anamnese. Vertigem, sensação de estar em movimento parado, percepção de que tudo está girando ou rodando ao seu redor. Isso daqui é típico. O paciente ele já chega, fala, doutor, estou com tontura, está rodando, estou com labirintite. Ele já começa a mostrar para a gente os seus sintomas. Principalmente como? Quando o paciente vai deitar, ele vai levantar, ele vai virar a cabeça de um lado, ele vai virar a cabeça para o outro, ele vai olhar para cima, ele vai olhar para baixo. Tudo isso, o paciente já começa a demonstrar que é sintoma de vertigem. Se ele chegar e falar, doutor, se eu olhar para cima, roda tudo. Se eu olhar para baixo, roda tudo. Se eu virar para um lado, se eu virar para o outro, roda tudo. E mesmo ele estando com o corpo parado, isso acontece. Então, isso já é um sintoma de vertigem, de rodar. E pode ser também de origem periférica, labiríntica, que aí é propriamente uma disfunção no labirinto, ou de origem central. Agora vamos para o famoso termo labirintite. Como que a gente sabe, o sufixo ite, ele é o quê? Inflamação, tá? Parte labiríntica, então seria uma inflamação no labirinto, principalmente na orelha interna, tá?
cerca de 3 mil tipos e 2 mil causas de labirintite, que são as causas principais. 10%, chega de 5 a 10% da população mundial chegou a ter ou vai ter uma labirintite. Porém, essa condição ainda é um pouco difícil da gente chegar a pegar em nível ambulatorial. Quando o paciente está assim, ele normalmente ele vai direto para um pronto-socorro, porque a crise é muito aguda, a crise é forte, o paciente não consegue andar, o paciente ele apresenta sintomas de inflamação, de dor de ouvido, febre, tá? Tanto é que a parte de tratamento desse paciente, ela é medicamentosa, anti-inflamatório, ou se for bacteriano, antibiótico. E lógico, após isso, que diminui um pouco desses sintomas, o tratamento de reabilitação vestibular. Então, foi um adendo aí para a gente conseguir entender e conseguir diferenciar um pouquinho do que é tontura, do que é vertigem e do que é labirintite. Agora, vamos lá, vamos passar um pouquinho, falar um pouquinho do nosso sistema vestibular, tá? O que é esse sistema vestibular? Ele fica lá numa porção da nossa orelha, principalmente no nosso osso temporal, que a gente chama de porção petrosa, ele fica lá dentro. Então, como a gente pode ver em uma imagem aqui, essa aqui é a imagem dissecada do nosso labirinto. Aqui tem os canais, canal semicircular anterior, que depois eu vou falar um pouco mais deles, posterior, o pilar ósseo, esse meato acústico interno, que faz parte do nosso sistema auditivo. Um pouquinho mais de uma foto, para a gente conseguir identificar melhor como que é toda essa estrutura do labirinto, toda a região nossa da orelha, esse ouvido externo, o conduto auditivo, toda a região da membrana timpânica, martelo, bigorna, estribo, e por fim, todo o nosso sistema vestibular e o nosso sistema auditivo, pela parte que chamamos de cóclea. Então, a gente consegue reparar o seguinte, que toda a região, tanto labiríntica quanto a região da cóclea, elas são, teoricamente, uma coisa só, tá? Mas cada um com a sua função específica, tanto o sistema vestibular quanto o nosso sistema auditivo. Porém, a gente já começa a perceber que tanto a disfunção de um sistema pode também estar acarretando em disfunção do outro sistema. Um pouquinho mais de uma outra imagem, dos canais semicirculares, uma foto de dissecação anatômica, a região da cóclea. Então, a gente consegue notar um pouquinho de diferença aí na parte que é do livro e na parte da dissecação. Tem bastante diferença, porém é só uma imagem ilustrativa aí para a gente conseguir identificar melhor. Tá, eu vou passar essa imagem que ficou um pouquinho ruim. Ó, essa daqui. Isso daqui é uma imagem muito boa de uma dissecação da parte da porção petrosa do osso temporal. Então, aqui onde está as setinhas, canal semicircular anterior, canal semicircular posterior, tudo isso é a região labiríntica. E o que a gente tem que dar uma ênfase? Principalmente em algumas estruturas. Dura mater, que ela vai fazer também todo essa proteção, ela vai envolver também um pouco dessa região da porção petrosa, do osso temporal junto com o labirinto, o gânglio trigeminal e principalmente dois nervos, numa setinha azul, mas que foi cortada, que é o nervo facial, através do meato acústico interno, e o nervo vestíbulo coclear. Então a gente consegue já perceber que pacientes que possam ter também paralisias faciais, eles podem também ter, na verdade, uma disfunção labiríntica. Por quê? Porque os dois nervos passam no mesmo meato, no meato acústico interno, e por consequência, a alteração de uma inervação também pode estar alterando a outra inervação e, por consequência, ter uma alteração na função desse órgão. Aqui uma imagem bem ilustrativa que eu quis colocar para vocês, principalmente para a gente começar a fazer essa correlação da dura mater. Ali tem a foice, a tenda do cerebelo e toda a região da coluna, significando o quê? Tudo que a gente vai trabalhar ou vai tratar ou
vai intervir no nosso processo fisioterapêutico, a gente não vai intervir somente em uma região específica, e sim em um sistema como um todo. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os canais e o labirinto. Então o labirinto ele é dividido em duas partes, o labirinto ósseo e o labirinto membranoso, tá? O labirinto ósseo, ele consiste em 3 canais semicirculares, cóclea e o vestíbulo, que nada mais é como se fosse uma carcassinha, uma proteção para o labirinto membranoso, tá? E esse labirinto ósseo, ele tem um líquido por dentro que a gente chama de perilinfa, que é um líquido que banha esse labirinto ósseo. E esse líquido, ele é rico em sódio. Agora a parte do nosso labirinto sensorial, que a gente chama, que é o nosso labirinto membranoso. Esse labirinto ele é suspenso dentro do labirinto ósseo por fluidos e tecido conjuntivo, traduzindo por um líquido que a gente chama de endolinfa, que ela é rica em potássio. Também é por 5 órgãos sensoriais, os canais semicirculares, o sáculo e o tricúlo. Tem uma alteração bem específica quando um paciente ele vem com uma fratura, que a gente chama do labirinto, ou uma lesão labiríntica, esses 2 líquidos, tanto a endolinfa quanto a perilinfa, o que acontece? Esses líquidos começam a se comunicar, e isso não é bom. Por quê? Ele começa a ter uma reação química nesse labirinto, o paciente começa também a ter muita vertigem, muita tontura, náusea, ânsia de vômito, tá? Então é sempre muito importante a gente estar ligado em tudo isso, nessas disfunções, nessas alterações e principalmente nos sinais e sintomas do paciente. E os famosos canais semicirculares, tá? O que são esses canais semicirculares? Eles são uma continuação da nossa região labiríntica, do nosso vestíbulo. São sensores de velocidade, movimentos angulares, oculares e cefálicos. Então, tudo que a gente movimenta a cabeça, olhar para cima, para baixo, virar a cabeça para um lado, virar a cabeça para o outro. Então, quando a gente faz esses movimentos, esses canais semicirculares, assim, juntamente com o vestíbulo, com a outra parte labiríntica, eles são ativados através da viscosidade dessa endolinfa, aumento da fricção e esse deslocamento dessa endolinfa, do líquido, é onde a gente vai ter a noção de espaço, onde a gente vai ter a noção de tempo, é onde a gente vai ter todo esse nosso trabalho proprioceptivo e também do equilíbrio. E vascularização, principalmente vindo da nossa querida artéria vertebral. Passando um pouquinho mais profundo, um pouco da vascularização, aqui a gente consegue ver toda a região da formação do polígono de Willis, porém, para a gente isso daí não é tão importante agora. O que a gente tem que prestar atenção? Principalmente na artéria vertebral. Ela vai ter a sua junção, vai se tornar artéria basilar e, por consequência, primeira ramificação dessa artéria, artéria cerebelar inferior, e depois da artéria cerebelar inferior, vai vir a artéria acústica interna, ou artéria labiríntica, dependendo do livro que a gente for ver, tá? Saiu dessa artéria labiríntica, a gente vai ter algumas ramificações dentro do labirinto. A artéria coclear comum, que ela vai lá para a região da cóclea e para a região do vestíbulo, e a artéria vestibular anterior, que ela vai fazer toda a região de irrigação dos canais semicirculares. Só um adendo, tem pacientes que, e acontece isso daí, tem pacientes que eles têm essa alteração dessa artéria labiríntica e principalmente da artéria coclear comum, que é comum acontecer. Então, imagina se o paciente ele tem uma alteração de vascularização dessa região, a gente já começa a perceber aqui o quê? Toda a parte auditiva e toda a parte vestibular do paciente, ela vai ficar comprometida. Inervação, principalmente inervações, nervo vestíbulo coclear, tá? Que é um nervo que faz tanto a parte vestibular, que é do labirinto, e tanto a parte sensorial, que é o nervo vestibular propriamente dito, tá? Saindo lá da região do tronco cefálico. Então, aqui nessa pequena imagem que eu
que eu coloquei para vocês, o que a gente consegue ver? Tanto o nervo vestibular quanto o nervo coclear passando junto, ao lado, lá do nervo facial, igual estava na primeira imagem da dissecação de cadáver que eu mostrei para vocês no começo da aula, tá? Então a gente começa a fazer muitas correlações aí de sinais e sintomas que o paciente também pode apresentar. Vamos falar um pouquinho sobre as células ciliadas. São células importantíssimas para o nosso movimento. São células que ficam lá dentro do labirinto. Aqui uma imagem de um microscópio, tá? Que são essas células ciliadas, tá? Elas são também responsáveis pelo movimento. São especializadas em movimento cefálico e inervadas principalmente pelo gânglio de Scarpa, neurônio aferente. São sensores biológicos de movimento cefálico, descarga neural e informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, principalmente para a região labiríntica. Aqui temos mais uma imagem aí do que seria. Aqui a gente tem um corte dos canais semicirculares. Olhando de baixo da base, a gente tem as células ciliadas, tá? Os canais, que é um canal semicircular, a ampola, que ela parece uma gelatininha, na verdade, que é uma cúpula, que é essa região que está por dentro, ampola, a região da cúpula, e as células ciliadas, que a gente consegue ver, parecem uns risquinhos assim, ó. Então, na segunda imagem, quando se tem um movimento, essa endolinfa, que é o líquido que fica dentro do labirinto, ela vai mover essa cúpula, movendo essa cúpula, essas células ciliadas, elas vão se deitar uma em cima da outra, vai receber os estímulos, vai mandar os estímulos, é onde o paciente tem a sensação do movimento, é onde em si começa a parte do equilíbrio. Aqui uma outra imagem, com uma ilustração, o paciente parado, a hora que ele vai agachar e fazer o movimento, as células, está vendo que a gente tem aqui, essa região das células ciliadas, uma menorzinha e uma outra bem maior. Então, o que acontece? Nessas células, quando a menor dobra em cima, que ela repousa e cai em cima da maior, a gente tem aberturas de canais de potássio. Essas regiões de canais de potássio, elas vão mandar informação para a inervação, para os nervos. Desses nervos, lá para o núcleo vestibular, que depois eu vou passar para vocês o que é onde a gente tem a informação do movimento. É onde toda a musculatura do corpo, ela vai, uma ser ativada e a outra relaxada, para a gente conseguir fazer o quê? A estabilização e o movimento correto. E as otocônias também, tá? Que é a aceleração linear, que é toda a região do labirinto. Traduzindo, as otocônias nada mais é que são os cristais do nosso labirinto. Agora vamos explicar um pouquinho sobre essa transdução eletrodinâmica que eu passei para vocês. O que acontece? Nessa transdução eletrodinâmica, o nosso corpo, ele vai fazer o quê? Quando a gente movimenta esses sinocílios aqui, ó, os estereocílios, que são os pequenininhos, e o sinocílio, que é o cílio maior, que a gente chama. O que acontece? Quando nós movimentamos e vai ativar o labirinto, esses estereocílios, que são os menores, eles vão se deitar em cima do sinocílio, que é o cílio maior, eles vão se deitar, vai abrir através dessa ligação apical, parece uma cordinha. O que vai acontecer? Essa ligação apical, ela vai abrir um canal, principalmente para a entrada de potássio. O potássio, ele vai entrar nessa região, nessa fenda, na verdade, do sinocílio, vai mandar a informação de que o corpo está movimentando. Quando o corpo para de movimentar, essa mesma ligação apical, ela fecha, ela vai fechar essa fenda e cálcio vai sair. Então, o que acontece quando o cálcio sai
diminui a informação nessa região e o corpo estabiliza e para o movimento. Ele vai parar de mandar a informação. Agora a gente tem duas regiões importantíssimas, um que a gente chama de sacro e outro que a gente chama de utrículo, como dá para a gente perceber aqui na imagem. Através da disposição anatômica do sacro, verticalizado, e do utrículo horizontalizado, então a gente pode ver que a diferença anatômica dos dois aí, tá? Um é um pouquinho mais deitado e o outro é um pouquinho mais de pé. O sacro mais verticalizado e o utrículo mais horizontalizado. Então, isso já é de propósito para quê? Para quando fazemos movimentos de aceleração, tá? O sacro, principalmente, ele faz essa captação de movimento occipito-caudal, tanto para cima quanto para baixo. Um exemplo, quando a gente vai andar de elevador, tanto que a gente desce e sobe, quem dá aquela sensação daquele friozinho na barriga, nada mais é que a região do sacro. E anteroposterior, e para frente e para trás. O utrículo, o que acontece com o utrículo? Ele é mais captação para a região lateral, quando a gente vai se deslocar em lateral, e também anteroposterior, que seria isso, para frente e para trás. Então a gente consegue ver que esses órgãos, eles fazem essa maior parte de captação de movimento, tanto para cima e para baixo, occipito caudal, anteroposterior. Utrículo, região lateral e também anteroposterior, porque é os movimentos que a gente faz, que mais a gente faz. Então vamos lá. E em cada labirinto se predisposições perpendiculares. Entre os labirintos, eles são coplanares. O que significa isso? O labirinto, tanto do lado direito quanto o lado esquerdo, eles se comunicam. Tá? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, eles se comunicam. Através do quê? Através de planos do labirinto. O que seria isso? O labirinto posterior, o canal posterior do lado direito, ele vai fazer uma comunicação com o canal anterior do lado esquerdo. E o contrário é verdadeiro. O canal posterior do lado esquerdo, ele vai fazer uma comunicação com o canal anterior do lado direito. E os canais horizontais, canal horizontal do lado esquerdo com o canal horizontal do lado direito. Depois eu vou mostrar todos os canais novamente, para vocês irem se situando aí, tá bom? Muito bem, toda a parte anatômica e um pouquinho da função do sistema vestibular a gente já conseguiu entender um pouco. Lógico, tem muito mais coisas, não vou ficar me aprofundando tanto assim, que o objetivo é da gente falar muito mais da nossa intervenção fisioterapêutica, na verdade, nessas disfunções labirínticas. Então, o sistema vestibular humano, que é essa parte agora de informação sensorial, tanto sistema nervoso central quanto periférico, no sistema vestibular humano ele é dividido em 3. Sistema sensorial periférico, como eu acabei de falar, um processador central, que chamamos de cerebelo, que é o maestro do nosso sistema vestibular, e mecanismos de resposta motora, que seria isso? Músculo, articulações, tendões. Sistema sensorial periférico, nada mais é do que o quê? Os sensores do movimento, velocidade angular da cabeça, que é movimento da cabeça, a aceleração linear, que é projeção do nosso corpo, e a orientação cefálica, que são nada mais do que também o nosso movimento cefálico, o movimento da cabeça. Informações, todas essas informações vão para 3 estruturas: sistema nervoso central, complexo vestibular, propriamente dito labirinto, e o cerebelo. Nosso processador central, sistema nervoso central e outras informações sensoriais. O que seria isso? Valendo lembrar que nós temos alguns órgãos sensoriais. Estamos falando do labirinto, mas não podemos lembrar também de nosso sistema auditivo, tudo que a gente escuta, o nosso sistema visual, tudo que a gente vê, a parte da oculomotricidade do olho também entra nessas informações sensoriais, a parte de podoposturologia, pisada, tudo isso faz parte de outras informações sensoriais. Eu só estou mostrando um órgão específico, que é a região labiríntica.
e a nossa resposta motora do sistema vestibular. Ou ele vai para duas regiões, músculo extraoculares, as musculaturas dos olhos, na verdade, e toda a região da medula espinhal, de toda a musculatura de tronco também. Assim, dando as informações dos nossos reflexos vestibulares. Aqui um pouquinho da organização do sistema vestibular e da região central e periférica, visual, vestibular e proprioceptiva, processador central ou processador periférico adaptativo, cerebelo, e os nossos neurônios motores, movimentos oculares e os movimentos posturais. E todo o nosso processamento central ele tem algumas vias: cerebelo, os núcleos vestibulares e as vias vestibulares centrais, tanto as projeções ascendentes quanto as projeções descendentes. Vamos falar um pouquinho do nosso processador central: mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, principalmente a região cerebelar. Tá? Cerebelo, principal escoador do complexo do núcleo vestibular. Como eu já havia falado, o nosso cerebelo, ele é como que a gente pode dizer? Ele é o nosso maestro de tudo que a gente faz de movimento fino, não só do sistema vestibular, mas ele está intimamente ligado com o nosso sistema vestibular. Fonte importante de informação, e aqui está algumas considerações. O vermes dorsal cerebelar, que é na linha média, que a gente chama, responde aos estímulos vestibulares. Os flóculos cerebelares mantêm e ajustam o ganho do reflexo vestíbulo ocular. Tudo isso pode soar estranho para vocês, mas também vai ser comentado, tá? Aqui temos a relação da região de quarto ventrículo com o cerebelo. E os núcleos vestibulares, que eles ficam principalmente na região da ponte. Se a gente conseguir ver essa divisãozinha, a gente consegue ver a região da ponte. Os núcleos vestibulares superior, lateral, inferior e o medial, ou a região do núcleo do hipoglosso. Então, todos esses núcleos na ponte, eles vão receber informações lá do nosso labirinto. Vai receber informação, eles vão para esses núcleos vestibulares. Desses núcleos vestibulares, eles vão passar também para a região do cerebelo, que é onde vai ter aquele movimento fino, onde a gente consegue fazer a nossa adaptação com o labirinto, e os núcleos vestibulares com a região cerebelar. Aqui um pouquinho de uma imagem do nosso núcleo vestibular. A gente pode reparar que a gente tem um núcleo vestíbulo coclear, núcleo coclear ventral e o núcleo coclear dorsal. Então, tudo isso está intimamente ligado com o sistema vestibular e o sistema auditivo. Agora vamos falar um pouquinho das respostas dos neurônios do sistema vestibular. Núcleo vestibular, núcleo oculomotor, ou coro anterior da medula, que vai para o reflexo vestíbulo espinhal, que são os controladores dos nossos músculos, nossa musculatura esquelética. E no núcleo oculomotor, o próprio nome já fala, no reflexo vestíbulo ocular e músculos extraoculares, toda a musculatura dos olhos. Então, quer dizer que o sistema vestibular também ele faz parte tanto da musculatura esquelética quanto das musculaturas oculares? Sim. Então, às vezes, o nosso paciente tem uma disfunção, uma dor lombar, por exemplo, pode estar vindo também do sistema vestibular? Sim. Uma dor na região torácica, uma dor cervical, uma dor de trapézio, uma dor de econ também pode estar vindo do núcleo vestibular e do sistema vestibular? Também. Aqui um pouquinho de uma imagem, tanto dos núcleos oculomotores e quanto do nosso fascículo longitudinal medial. Tá? Então aqui é só uma informação para a gente ter um pouquinho de noção de fisiologicamente como que acontece essa informação. Quando fazemos um movimento, principalmente na região labiríntica ali, que é essa região em cima, onde estão os olhos, a gente tem um movimento, essa informação vai sair do labirinto, ela vai lá para os núcleos vestibulares, principalmente no núcleo vestibular superior e medial, vão subir através do fascículo longitudinal medial,
junto com a formação reticular, que da região de retina, estabilização da imagem no olho, vai subir, vai até os núcleos oculomotores, dos núcleos oculomotores, vai para a região das musculaturas extraoculares, traduzindo, a musculatura dos olhos. E na parte de baixo, no fascículo longitudinal medial, a informação labiríntica de movimento vai também através dos núcleos vestibulares medial, lateral e inferior, vai receber essa informação e vai para as musculaturas. Então, tudo isso a gente começa já a entender que, se a gente começa a intervir em algum paciente com dor, na verdade, também, por consequência indireta, a gente também está conseguindo intervir no próprio sistema vestibular. Ele é um sistema bem complexo, mas também fácil ao mesmo tempo. Um pouquinho da anatomia, só para a gente relembrar um pouquinho da musculatura dos olhos, tá? De todas as inervações, a maior parte da inervação das musculaturas dos olhos é do nervo oculomotor, tirando o músculo reto lateral e o oblíquo superior, que é inervado um pelo troclear e o reto lateral pelo abducente. Reflexos vestibulares, já falei bastante deles na aula anterior, no slide anterior, e vou falar um pouquinho deles agora. Reflexo vestíbulo ocular. O próprio nome já fala, vestíbulo para o olho, do labirinto para o olho. Ele é responsável por manter a visão estável durante o movimento cefálico. O que seria isso? Vamos pensar assim, quando a gente está andando de carro, ou dirigindo, ou de carona, toda aquela imagem que vai passando em movimento, quem faz essa estabilização é o labirinto, através desse reflexo vestíbulo ocular, na região dos nossos olhos, tá? Movimento de cabeça e de olho corre em direções contrárias. Tempo de reação, 1 para 1. O que significa isso? O nosso reflexo vestíbulo ocular é o reflexo mais rápido que tem no corpo. Ele é praticamente, vamos dizer assim, instantâneo. RV angular, que nós chamamos, que é medido pelos canais semicirculares, flexão, extensão de cabeça, traduzindo estabilização do olhar. E o reflexo vestíbulo ocular linear é medido pelos órgãos otolíticos, igual eu expliquei lá, o sáculo e o utrículo, e compensa a translação. O que seria isso? Movimento anterior, movimento posterior, movimento para cima, para baixo, crânio caudal. Reflexo vestíbulo espinhal. Qual que é o objetivo desse reflexo vestíbulo espinhal? Vestíbulo do sistema vestibular, espinhal por toda a musculatura do nosso tronco, musculatura profunda e musculatura superficial do tronco. O objetivo é estabilizar o corpo através de controle postural e ativar musculaturas superficiais e profundas do tronco. Uma somatória de estímulos e reflexos, somatosensorial, estático ou dinâmico, em informações sensoriais do labirinto e dos órgãos. Traduzindo, também o labirinto ele faz parte da estabilização de musculaturas profundas de toda a região de tronco. Reflexo vestíbulo cólico, nada mais é que o reflexo vestíbulo cervical, tá? Eles atuam sobre essa musculatura do pescoço a fim de estabilizar a cabeça. A maioria dos pacientes que têm disfunções ou problemas labirínticos, eles têm o pescoço, traduzindo a região cervical muito tensa. E com suboccipitais, escalenos, trapézio. Então, tudo isso vai sofrendo uma influência no sistema vestibular. Porque o sistema vestibular está trabalhando muito mais do que devia para estabilizar essa musculatura da cervical. Por consequência disso, dor. Tá? Reflexo cérvico vestibular, responsável pelo movimento dos olhos e pelo movimento da cabeça. E o reflexo cérvico espinhal, responsável aí pela mudança de posição de membros. Muito bem. Tratamento fisioterapêutico. Falamos um pouquinho da anatomia, fisiologia do nosso sistema vestibular. Lógico que eu enxuguei o máximo possível para vocês. É muita coisa em uma horinha aí. Não dá para a gente falar tudo, então a gente enxuga um pouquinho.
para conseguir passar isso daí para vocês, tá? Então vamos lá ao que interessa. O nosso tratamento fisioterapêutico, que nós, profissionais fisioterapeutas, vamos conseguir fazer e conseguir trabalhar com esse paciente, tá? Ele consiste em 3 principais intervenções do fisioterapeuta. Manobras de reposição, que são as alterações da vertigem posicional ou alteração dos cristais, exercícios para o labirinto, que é bem tranquilo, e a nossa terapia manual. Manobras de reposição têm o objetivo de reposicionar os cristais, que por algum motivo ou causa se desprenderam e por consequência causaram alterações no labirinto. VPPB, ponto, que é as manobras de reposição, vertigem posicional paroxística benigna. Ela se dá através de movimento cefálico, como eu falei. Às vezes o paciente vai apresentar para você: doutor, se eu baixar e levantar, virar para um lado, virar para o outro, se eu deitar na cama, virar para um lado, para o outro da cama, me dá vertigem, me roda tudo. Isso é uma característica comum de vertigem posicional. Pode ser espontânea, do nada o paciente pode acordar assim, pode. Através também pode acontecer de um traumatismo crânioencefálico. Uma migrânia vestibular, o que seria isso? Uma migrânia vestibular é dor de cabeça com tontura e alterações vasculares. Como eu disse, deitado, sentado, rolar na cama, inclinar para frente, para trás, olhar para cima, o paciente sente muita tontura. Traumatismo craniano, cirurgias, disfunção hormonal ovariana, alterações labirínticas, isquemias e alterações vasculares, e hipertensão endolinfática. O que seria isso? É quando o labirinto ele produz muito daquele líquido que eu comentei com vocês, que se chama endolinfa. Canalitíase é uma das alterações do sistema vestibular. O que seria isso? A canalitíase é quando esses cristais, está bem aqui embaixo, quando esses cristais se desprendem lá da cúpula e elas descem direto para o canal. Isso a gente chama de canalitíase. O que seria uma cupulolitíase? Cupulolitíase é quando o paciente, quando esses cristais do paciente, eles estão no canal e eles acabam se prendendo aqui nessa cúpula, tá? Então tem uma diferença aí entre os dois, canalitíase e a cupulolitíase. Na canalitíase, o paciente ele relata que a tontura dele passa rápido, porque é o movimento dessa endolinfa que faz ela passar rápido. Na cupulolitíase, o paciente ele já fala o quê? Ele já fala que o sistema de tontura dele, principalmente a sensação de tontura, ela demora para passar. Então essa é uma diferença da canalitíase e da cupulolitíase. Aqui uma imagem de uma formação que eu fiz para a gente conseguir ver o que são esses cristais. E realmente eles parecem uns cristais. Tem os formatos dos cristais, tudo certinho. A gente chama de poeira, otocônias, carbonato de cálcio, otólitos, enfim, um monte de nome. Mas traduzindo, cristais soltos no labirinto. Dix-Hallpike e Hall Test são os testes específicos que a gente consegue fazer à beira de leito, tá? Para ver se o paciente ele tem uma vertigem posicional, alteração dos cristais. Teste de Dix-Hallpike, teste simples. O que fazemos com o paciente? O paciente ele senta, a gente deita o paciente com a cabeça para fora da maca a 45 graus e gira a cabeça do paciente, tanto para o lado direito e quanto para o lado esquerdo. O que vamos observar nesse teste, assim como está na imagem? Nós vamos observar o quê? A gente vai observar se o paciente tem nistagmo. O que seria isso? O nistagmo é um tremor, é um movimento involuntário dos olhos. Teste avaliativo para detectar alterações nos canais semicirculares. Posterior da orelha homolateral, da mesma orelha, se você fazer para o lado direito, ele vai testar para o lado direito. E o canal anterior da orelha contralateral, do lado esquerdo. Por que isso? Lembra que eu disse que o labirinto do lado direito ele se comunica com o lado esquerdo? É exatamente isso. Se a gente faz esse teste para o lado direito, a gente vai estar avaliando o canal posterior do lado direito e o canal anterior do lado esquerdo. Quando dá positivo, ao deitar o paciente vai apresentar nistagmo e vertigem. Segundo teste, que a gente chama de Hall Test. O que fazemos? O paciente deitado, inclinamos a cabeça do paciente, pedimos para ele colocar o queixo na região do externo do paciente. Paciente, coloca seu queixo no seu peito. O paciente vai fazer uma flexão de cabeça. E o que fazemos? Rotacionamos a cabeça 30 graus para o lado direito
e 30 graus do paciente para o lado esquerdo. O que esperamos nesse teste? Se o paciente realmente tiver uma vertigem posicional, uma alteração dos cristais, ou o paciente vai sentir tontura, vai sentir vertigem, vai rodar tudo. Positivo, ao rotacionar, o paciente vai apresentar nistagmo, tremor dos olhos e, por consequência, vertigem. Só uma consideração para vocês, para te ver o que é um nistagmo. Isso daqui é um nistagmo periférico. O que é um nistagmo periférico? Ele é de pouca duração, ele é, vamos dizer assim, simétrico, ele bate sempre para o mesmo lado. Então, isso daqui é um exemplo de um nistagmo periférico. Seria isso aqui, ó. Então, um nistagmo bem curtinho, os olhos do paciente tremendo. E é um nistagmo que ele passa rápido, 20, 30, no máximo até 1 minuto. Então, isso aqui é um nistagmo periférico, que é o que a gente espera na vertigem posicional. Diferente, e nas avaliações, diferente disso daqui, que é um nistagmo de origem central. Sei que o paciente, mesmo sem movimento cefálico nenhum, com a cabeça parada, ó, vira o olho para um lado, vira o olho para o lado direito, o lado esquerdo, ó, o nistagmo não para, ele continua. Então, isso é diferente de um nistagmo central e de um nistagmo periférico. Manobras de reposição. Manobra de Epley para canal posterior. O que fazemos com o paciente? Deitamos o paciente da mesma avaliação do Dix-Hallpike. O que fazemos? Deitamos o paciente nessa primeira imagem aqui. Ele vai fazer a extensão, vai esperar durante 30 a 40 segundos. Terminou a tontura, que também às vezes ele vai sentir tontura. E o nistagmo, viramos a cabeça para ele contralateral, se deitou para o lado direito, a gente vira a cabeça para o lado esquerdo, espera mais 30 segundos, pede para o paciente deitar de lado, olhando com a cabeça para baixo, mais 30, 40 segundos, depois sentamos o paciente. Isso com a vertigem posicional de canal posterior. Agora uma manobra mais fácil para o canal horizontal, que a avaliação é aquela de colocar o queixo na região do externo e o paciente virar o olho, virar a cabeça, para um lado e para o outro. Quando está positivo esse teste, a gente usa essa manobra que chamamos de manobra de Buffoni. O que acontece nessa manobra? Se o paciente ele deu positivo para o lado direito, o que fazemos? Deitamos o paciente para o lado esquerdo, o lado contralateral, e fazemos uma rotação de 45 graus, o paciente olhando para baixo. Se for do lado esquerdo, deitamos o paciente para o lado direito e fazemos o paciente olhar para a cabeça para baixo. Aqui, nessa imagem aqui, com certeza é uma manobra para canal horizontal do lado direito, porque o paciente está deitando para o lado esquerdo. Manobra de Ian. Ela é uma manobra avaliativa e também de tratamento. VPPB de canal semicircular anterior. Essa VPPB ela é uma vertigem rara de acontecer, porém pode ser apresentada, tá? Então o que fazemos? Deitamos o paciente, fazemos uma extensão de cervical e vamos observar o quê? O nistagmo, o tremor dos olhos da vertigem posicional. Se ao deitar o paciente e ele tiver essa alteração, é um teste positivo para a VPPB de canal anterior. O que fazemos? Do jeito que o paciente está, flexionamos a cabeça dele até o queixo na posição número 3 e já levantamos ele na posição número 4. Então, tanto uma manobra de avaliação quanto uma manobra de tratamento. Segunda parte da nossa atuação, hipofunção labiríntica. O que seria isso? É quando o sistema do equilíbrio da orelha interna não está funcionando adequadamente. Traduzindo, é quando o labirinto não está trabalhando igual ao outro.
o que vemos aqui? Neurite vestibular, idade, vascularização, porque o labirinto ele vai começando a trabalhar menos do que o outro. Isso aqui é uma imagem de uma função normal, o labirinto mandando informação para os olhos, o núcleo vestibular e o C ali, que é a região do cerebelo. Isso é uma função normal do labirinto. Tudo trabalhando bonitinho, tudo certinho. Nas lesões vestibulares unilaterais, é quando o labirinto, um exemplo aqui está dando do labirinto do lado direito, não está mandando informação correta para essa região. O que acontece? O paciente, esse reflexo vestibuloespinhal dele, o paciente começa a cair para o lado da lesão, por alterações, desequilíbrio. Então, esse labirinto vai começar a puxar esse paciente para o lado da lesão. E como que conseguimos ver isso daí? Lógico, tem vários testes clínicos funcionais, porém, eu separei 2 que são bem simples de fazer, para vocês conseguirem identificar. Lógico que não podemos falar com 100% de certeza, só com 2 testes, que o paciente tem uma disfunção labiríntica. Teste de Romberg. Teste simples. O que fazemos? Pedimos para o paciente juntar os pés, tá? Que você tira toda essa base de equilíbrio dele, uma mão sobreposta à outra, e pedimos para o paciente fazer um teste com o olho aberto e o teste com o olho fechado. Tá? Quando é positivo o teste? Quando o paciente ele se desequilibra muito, ou ele vai para frente, ou ele perde o equilíbrio e dá o que a gente chama de passo à frente, o que ele sai desses 2 pés juntos e um pé vai para frente e desequilibra. Então, isso é um teste já positivo, mas não determina que ele tem uma disfunção labiríntica. Determina que alguma coisinha ali pode estar acontecendo. Agora, um pouquinho mais modificado, o que fazemos? Nesse mesmo teste, colocamos uma almofada embaixo. Paciente descalço, aqui ele tá com tênis, mas um paciente descalço, tá? Então, o que fazemos? Colocamos isso daí e pedimos para o paciente fechar o olho. Aí sim, quando ele fechar o olho e ele tiver desequilíbrio, já pode ser uma assimetria vestibular. O que seria isso? Já um início de uma disfunção labiríntica ali. Já começamos a ligar um sinalzinho de alerta. Teste de Fukuda. O teste de Fukuda, ele consiste em que o paciente ele junta os pés e ele vai fazer uma marcha com as mãos para frente e os olhos fechados, tá? Pedimos para o paciente fazer essa marcha de 45 segundos a 1 minuto. O que vamos ver? A angulação de rotação e, principalmente, o andar do paciente. Se ele ficar entre um eixo de 0 a 15 e 20 graus, tranquilo, isso é normal acontecer. Porém, se o paciente passar de 45 graus de rotação, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, isso já é um indicativo que ele possa ter, sim, disfunções labirínticas. E como vamos intervir nesses pacientes de reabilitação vestibular? E o que seria a reabilitação vestibular? É um processo terapêutico que visa acelerar mecanismos de compensação central nos distúrbios do equilíbrio por meio dos mecanismos de plasticidade neural. Aqui são alguns exemplos, tá? Isso aqui é um grande colega nosso, se formou no Salesiano, o Léo. Então, ele está fazendo um trabalho aqui, a gente pode observar que ele tem uma caneta na mão e o paciente vem movimentando e estabilizando esse olhar na caneta dele. Um segundo momento no trabalho de reabilitação vestibular, paciente aí com uma plataforma estável, fazendo exercício de dupla tarefa, que chamamos o quê? Ele tem que fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, principalmente para o equilíbrio. Então, agachar, levantar, paciente segurando uma bola, fazendo elevação unilateral das pernas, no colchonete, fazendo elevação unilateral, fechando os olhos, fazendo como se fosse um Fukuda, um teste de Fukuda para estabilização. Aqui um vídeo do Léo trabalhando com o paciente. Isso, ele andando e movimentando os olhos e fixando o olho na caneta. Isso daqui é um exercício de dupla tarefa para trabalhar a parte labiríntica. Esse daqui é uma paciente minha, uma querida paciente, com quem eu trabalho também com ela. Hoje ela está muito melhor. E ela vai fazendo
exercício na esteira, um exercício de dupla tarefa, visualizando a caneta, não tirando o foco da ponta da caneta e, por consequência, caminhando na esteira. Um outro exercício, simples também, com um step, jogando a bola na parede, fazendo apoio unipodal, exercício de dupla tarefa. Ela vai dar uma desequilibrada, que é uma paciente que tem uma hipofunção labiríntica bilateral dos dois lados, hoje já está melhor, mas quando veio comigo estava bem ruimzinha. E a nossa última parte, terapia manual, principalmente nas musculaturas e articulações, que vai sofrer uma influência sobre a mecânica e função cervical e do crânio, músculos posturais, trapézio superior, com relações musculares e sugestões de medidas terapêuticas. Enfim, se você trabalha com terapia manual, usa terapia manual. Se você trabalha com osteopatia, com quiropraxia, enfim, pompagem, técnica de liberação, tudo isso a gente pode estar fazendo nesse paciente. 3 minutos. Oi. Beleza. Econ, trapézio, pompagem, econ, suboccipitais. Então, tudo isso, musculaturas, os eretores da coluna. Então, tudo isso dá para a gente trabalhar com o paciente, tá? Tanto a parte de reabilitação vestibular, os exercícios, as manobras de reposição e, principalmente, as liberações musculares. Lógico, tem outras coisas para trabalhar, mas também isso é o básico e o principal que a gente tem na mão aí para conseguir intervir no paciente. Meu muito obrigado. Uma frase muito bonita do Joseph Pilates: mudanças acontecem a partir de movimentos e os movimentos curam. Aí o Facebook e o Instagram. Muito obrigado, pessoal. Espero ter ajudado. É muita coisa. Tentei ser o mais rápido possível e o mais simples possível. Façam, se interessem por essa área, que é uma área espetacular e sensacional. Muito obrigado, Jonathan. Obrigado pela oportunidade. Thiago, sensacional. Baita aula. Parabéns pelo conteúdo que você trouxe aqui para nós. Tenho certeza que a galera vai aproveitar muito, porque é uma área muito a ser explorada pelos fisioterapeutas. Muito obrigado pela participação mesmo. Tá? Eu que agradeço, Jonathan. Pegue o contato do Thiago para eventuais dúvidas. A gente deixa aqui um registro com grande satisfação pelo 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. E me despeço aqui de vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Thiago. Muito obrigado, Jonathan. Obrigado pela oportunidade. E um abraço.